O mito não contado de Libra, a balança que julga os deuses. Desde os primórdios da humanidade, as estrelas têm sido nossas mestras. Elas são mais do que luzes na escuridão, são histórias vivas, advertências e dádivas transmitidas de geração em geração. Entre os 12 signos do zodíaco, um se destaca. Não como um animal ou um ser humano, mas como um símbolo do próprio julgamento, Libra, a balança. Por séculos, Libra foi reduzido a características superficiais como charme, polidez e amor pela beleza. Mas por trás desses rótulos reside algo muito mais antigo e poderoso, um mito de justiça divina do qual nem mesmo os deuses escaparam. Libra não se resume apenas a relacionamentos interpessoais. Representa o equilíbrio entre ordem e caos, verdade e mentira, luz e sombra. É o momento em que as almas são pesadas, as ilusões se dissipam e o destino é selado. Os antigos compreendiam isso profundamente. No Egito, a deusa Maat segurava a pena da verdade, contra a qual cada coração humano era pesado após a morte. Se o coração estivesse pesado de mentiras, era devorado. Se estivesse leve, a alma continuava na eternidade. Na Grécia, Temis permanecia de olhos vendados com sua balança, representando uma lei que nem mesmo Zeus podia dobrar. Em Roma, Astreia caminhava entre os mortais durante a Idade de Ouro carregando sua balança, antes de fugir quando a humanidade mergulhou na violência. Portanto, Libra não é apenas o signo da beleza e da diplomacia. É o mito do julgamento, a memória da lei cósmica, a lembrança de que nenhum ser está acima do equilíbrio da verdade. Esta não é apenas a história de um signo do zodíaco. É a história do próprio equilíbrio divino, a lei eterna que une toda a criação. Origens antigas das palancas. Muito antes de Libra se tornar o signo equilibrado da astrologia moderna, existia como algo mais antigo e misterioso nos primeiros registros da civilização. Para entendermos suas verdadeiras origens, precisamos viajar milhares de anos no tempo até a antiga Mesopotâmia, onde os primeiros sacerdotes astrônomos contemplavam o céu e registravam os astros em tabuletas de argila. Ali, o zodíaco ainda não era a roda dos 12 signos que conhecemos hoje, em 23 de dezembro de 2025. Era um calendário vivo, um mapa cósmico, um pacto sagrado entre as estrelas e a Terra. Na mitologia babilônica, essa região do céu era chamada de Zibanu, que significa balança ou equilíbrio. Mas sua iconografia nem sempre era de pesos de metal ou instrumentos de justiça. Às vezes, aparecia como as garras do grande escorpião alcançando os céus. Outras vezes, era vista como uma balança comercial, um lembrete da justiça nas trocas e nos contratos, valores cruciais para uma civilização construída sobre o comércio e a lei. Para os babilônios, o equinócio de outono era um ponto de virada sagrado, o momento em que o longo domínio do sol dava lugar às crescentes noites de inverno. Era um tempo de acerto de contas, um ato de equilíbrio cósmico onde a luz e a escuridão se igualavam momentaneamente antes que o mundo mergulhasse nas trevas. Originário da Mesopotâmia, esse símbolo de equilíbrio se espalhou. Os egípcios reconheciam nesse equinócio o princípio eterno de Maat, a lei da verdade, da ordem e da justiça divina. Os gregos adotaram o zodíaco babilônico e foram os primeiros a estabelecer Libra como um signo distinto, separado das garras do escorpião. Para eles, a balança representava a justiça cósmica personificada por Temis e Astreia, deusas que atuavam como guardiãs entre o céu e a terra. Ao fazer de Libra sua própria constelação, os gregos elevaram o julgamento divino aos próprios céus. O que impressiona na ascensão de Libra é que ela não nasceu de um mito como Leão ou Sagitário. Originalmente, não era um animal ou herói, mas uma ideia, o único signo inanimado entre os 12. Por que um signo seria representado por uma ferramenta, um objeto? A resposta reside no que os antigos sabiam. Equilíbrio, julgamento e lei não eram invenções humanas, mas princípios cósmicos que regiam até mesmo os deuses. A balança era um instrumento sagrado da verdade. Ao lhe conferir um lugar nos céus, a humanidade reconheceu que a justiça não era opcional, mas eterna. Assim, Libra antes do zodíaco não se referia ao charme ou aos relacionamentos como os definimos hoje. Tratava-se da lei eterna do equilíbrio, que marcava a passagem das estações, a pesagem das almas e o julgamento de mortais e imortais. No céu antigo, Libra era o portal da verdade. As deusas que seguravam a balança.
Se os antigos atribuíram a Libra seu lugar nos céus, os mitos das deusas preencheram essa balança de significado. A balança nunca foi apenas uma ferramenta, era um instrumento sagrado usado nas cortes celestiais, onde mortais e imortais eram medidos. Os egípcios tinham uma visão vívida da justiça cósmica. No salão de Maat, os mortos ficavam diante de Osíris enquanto seus corações eram colocados sobre a balança. Do outro lado, repousava a pena da verdade de Maat. Se o coração fosse tão leve quanto a pena, a alma era declarada pura. Mas se estivesse carregado de mentiras e corrupção, a balança pendia e a alma era devorada por Amit, o monstro dos indignos. Esse ritual era mais do que um mito. Era uma visão de mundo. Os egípcios acreditavam que a balança de Libra era cósmica e, ao mesmo tempo, íntima, presente no destino de cada alma. Fundamentalmente, os próprios deuses estavam sujeitos a esse princípio. Nem mesmo Osíris podia negar a autoridade de Maat. Justiça, equilíbrio e verdade eram superiores a qualquer deus. Os gregos levaram esse tema adiante através de Temis, a titânide da lei divina que ficava ao lado de Zeus segurando sua balança. Diferentemente dos juízes humanos, Temis não interpretava leis escritas por mortais. Ela personificava a ordem eterna, a verdade que transcendia todos os caprichos. Quando pesava as ações de deuses, reis e heróis, sua balança refletia a própria lei cósmica. Mais tarde, Astreia, filha de Temis, tornou-se igualmente importante. Conhecida como a Virgem da Justiça, ela viveu entre os mortais durante a Idade de Ouro, guiando-os com equidade. Mas quando a humanidade mergulhou na violência, ela fugiu para os céus, deixando sua balança no firmamento como um lembrete da justiça que haviam abandonado. Em diversas culturas, a balança sempre pertenceu a um princípio divino feminino. Maat, Temis, Astreia, lembrando-nos que a verdade e a justiça eram vistas como forças femininas sagradas que detinham poder sobre a vida e a morte, até mesmo sobre deuses masculinos. Esse equilíbrio entre masculino e feminino, ordem e caos, poder e contenção está no cerne de Libra. Mas há um lado mais sombrio. Dizer que a balança julga até os deuses significa que a própria divindade não está acima da responsabilidade. Essa é uma ideia radical. Em mito após mito, os deuses são punidos, acorrentados ou julgados por seus atos. Zeus acorrentado por juramentos. Apolo exilado por assassinato. A balança revela uma verdade que incomodou tanto sacerdotes quanto reis. Nenhum ser, por mais poderoso que seja, está além da lei do equilíbrio, o equinócio e os ciclos cósmicos. Libra não é apenas mais um signo do zodíaco. Está posicionado em um dos limiares mais sagrados do ano cósmico, o equinócio de outono, onde a luz e a escuridão se encontram em perfeito equilíbrio antes da chegada do inverno. Nesse alinhamento, descobrimos o papel mais profundo de Libra como guardião do ponto de virada, protetor dos ciclos, o lembrete eterno de que o equilíbrio deve ser restaurado antes que a transformação possa acontecer. O equinócio é uma dobradiça do tempo. 2 vezes por ano, o dia e a noite têm a mesma duração. Mas enquanto o equinócio da primavera anuncia a renovação e a ascensão da luz, o equinócio do outono carrega uma energia diferente. A aceitação do declínio, a preparação para a escuridão, a colheita do que foi semeado. Nas sociedades antigas que viviam segundo os ritmos do sol e das estrelas, esse momento era profundamente espiritual. Era a estação do acerto de contas. As colheitas precisavam ser medidas, armazenadas e avaliadas quanto à sua suficiência para a sobrevivência no inverno. As comunidades ponderavam suas ações, dívidas e alianças, sabendo que a escassez e o frio as colocariam à prova. Os antigos entendiam isso como um drama sagrado, o próprio cosmos encenando o julgamento do ano. Assim como os egípcios imaginavam a pesagem do coração na vida após a morte, o equinócio representava a pesagem da alma da terra no ciclo da vida. As colheitas foram suficientes. O equilíbrio foi mantido entre o uso e o excesso, o dar e o receber, a ordem e o caos. O equinócio era o tribunal cósmico, e Libra presidia como juiz celestial. Esse equilíbrio cósmico torna a Libra singular entre os signos. Ao contrário do ardente Áries, que inicia o zodíaco com a faísca da iniciação, Libra marca o limiar da decisão. É a pausa cósmica, a quietude onde tudo permanece suspenso antes da mudança. Nessa pausa residem tanto a calma quanto o terror, pois, embora o equilíbrio possa parecer pacífico,
É na verdade o fio da navalha onde o destino é decidido. No equinócio, a vida é posta à prova, e a próxima estação será moldada pelo resultado. Assim, o papel de Libra nos ciclos cósmicos é mais do que simbólico. É um ritmo vivo inscrito na própria rotação da Terra. Cada equinócio de outono nos lembra que nada escapa à balança, que toda colheita será pesada, que toda alma deve enfrentar seu tempo de julgamento. Este é o drama eterno de Libra. Estar no limiar da transformação, equilibrando luz e escuridão, vida e morte, verdade e engano. As escalas internas da alma. A balança de Libra já apareceu como um instrumento cósmico pesando deuses, mortais e civilizações. Mas talvez seu papel mais profundo seja aquele mais próximo de nós, a balança oculta na alma humana. Cada um de nós carrega a balança de Libra dentro de si, medindo silenciosamente nossas escolhas, nossas sombras e nossa verdade. Os antigos insinuavam esse equilíbrio interior de inúmeras maneiras. No Egito, a pesagem do coração não era apenas um ritual para a vida após a morte, mas um reflexo da vida cotidiana. Cada ação, pensamento e segredo pesava sobre o coração, determinando se ele se tornaria pesado com mentiras ou leve com a verdade. Psicologicamente, é aqui que Libra se revela como um arquétipo da integração. A alma humana não é uma simples unidade, mas uma tensão de opostos, luz e sombra, consciente e inconsciente, desejo e contenção. A balança pesa constantemente essas forças dentro de nós, questionando se vivemos na verdade ou nos escondemos atrás de ilusões. Na psicologia junguiana, isso é o confronto com a sombra, as partes de nós mesmos que negamos, reprimimos ou projetamos nos outros. Ignorar a sombra é viver em desequilíbrio, criando uma falsa harmonia. Encarar a sombra honestamente é colocá-la na balança, reconhecer seu peso e integrá-la à totalidade. Pense em quantas vezes evitamos nossa balança interior. Silenciamos nossa consciência quando ela se torna pesada, nos distraímos com prazeres ou ocupações, fingimos que o que nos oprime pode ser ignorado. No entanto, a balança não desaparece. Ela permanece dentro de nós, inclinando-se silenciosamente sob o peso da negação. O resultado é conflito interno, ansiedade, uma sensação de desalinhamento com a vida. Os antigos entendiam isso como karma, o acúmulo de desequilíbrio que exige um acerto de contas eventual. O arquétipo de Libra ensina que a verdadeira paz não vem da fuga, mas da honestidade. Colocar-se diante da balança interior é encarar a nós mesmos como realmente somos, sem máscaras ou desculpas. Isso exige coragem para admitir onde mentimos, prejudicamos ou vivemos em desarmonia. Contudo, também oferece libertação. Uma vez que projetamos nossa sombra na balança e confrontamos a verdade, o equilíbrio pode ser restaurado. O coração se torna mais leve, a alma mais livre, o caminho mais claro. Equilíbrio não é perfeição, é o ato contínuo de dizer a nós mesmos a verdade. A alma coletiva e o julgamento da sociedade. Quando passamos do coração individual para o corpo coletivo da humanidade, o arquétipo de Libra revela sua dimensão mais ampla. A Bolenka Pessa Civilizations Entiras. Nações, impérios e sociedades carregam sua própria verdade e engano, sua própria luz e sombra. Assim como o coração individual é pesado, o coração coletivo da humanidade também é colocado na balança. Libra nos lembra que a própria história é julgada e nenhuma sociedade escapa ao acerto de contas do equilíbrio. No Antigo Egito, o princípio de Ma'at não se limitava à moralidade pessoal, era o próprio fundamento do Estado. A legitimidade de um faraó repousava na manutenção de Ma'at na terra, garantindo justiça no comércio, honestidade na governança e equilíbrio entre ordem e caos. Quando ele falhava, a fome, a invasão ou o colapso se seguiam. A prosperidade ou a queda do Egito refletiam diretamente a balança cósmica. Os gregos e romanos compartilhavam dessa percepção. Seus historiadores descreviam o declínio dos impérios em termos de arrogância, corrupção e excessos. Quando uma sociedade se tornava excessivamente dominada pela ganância e pela injustiça, a balança inevitavelmente pendia para o lado oposto. A história oferece inúmeros exemplos de civilizações que ascenderam em harmonia e ruíram em meio à corrupção. Os grandes impérios da Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma ruíram quando suas balanças se tornaram pesadas demais para a injustiça. A balança de Libra os julga pelas próprias leis da realidade. Nenhuma sociedade perdura para sempre se viver em desequilíbrio.
Assim como uma pessoa não pode esconder sua sombra indefinidamente, uma sociedade não pode suprimir a injustiça indefinidamente. Quando a desigualdade cresce, quando a verdade é silenciada, quando a corrupção se alastra, o desequilíbrio aumenta até que o colapso se torne inevitável. Contudo, dentro dessa verdade que nos faz refletir, reside a esperança. O julgamento de Libra não é apenas destruição, mas também renovação. A queda de impérios corruptos abre espaço para novos começos. O colapso da injustiça permite que a justiça renasça. A balança é ao mesmo tempo aterradora e esperançosa, destruindo o que é falso para que o que é verdadeiro possa perdurar. Hoje, 23 de dezembro de 2025, nos encontramos em um momento como esse. A balança de Libra pesa a humanidade como um todo. Colapso ambiental, desigualdade social, corrupção política, amnésia espiritual, tudo isso desequilibra a balança consideravelmente. Contudo, o arquétipo de Libra nos lembra que não somos impotentes. A balança mede não apenas a destruição, mas também a escolha. Se os indivíduos despertarem para sua balança interior, se as comunidades agirem com verdade, se a sociedade se lembrarem da lei do equilíbrio, o peso coletivo poderá mudar. O retorno da deusa oculta. No âmago do mistério de Libra reside não apenas a imagem da balança, mas também uma deusa muito esquecida ou oculta. Ao longo dos mitos egípcios, gregos e romanos, a balança nunca foi um instrumento inanimado. Ela sempre foi empunhada por uma figura divina feminina. Maat com sua pena da verdade, Temis com sua venda e balança, Astreia com sua pureza virginal. Cada uma representava não apenas a justiça, mas o princípio vital do equilíbrio, a lei eterna da qual nenhum deus, rei ou mortal poderia escapar. Maat foi talvez a mais antiga, a própria personificação da verdade na cosmologia egípcia. Ela não era simplesmente uma deusa para ser adorada, mas o princípio que sustentava o próprio cosmos. Proferir falsidades, agir injustamente ou viver em desequilíbrio, tudo isso eram violações contra ela, crimes não apenas contra as pessoas, mas contra a própria realidade. Os gregos nos deram Temis, filha de Gaia, que estava ao lado de Zeus não como sua súdita, mas como sua conselheira, a voz da lei maior que o Olimpo. Mais tarde, nos deram Astreia, que caminhou entre os mortais na Idade de Ouro apenas para abandoná-los quando sua violência se tornou insuportável. Mas por que ela foi mantida em segredo? Talvez porque represente uma forma de poder que aterroriza os sistemas de dominação. Ao contrário de Zeus com seu raio, a deusa da balança não conquista com violência. Ela conquista com equilíbrio, com uma verdade tão absoluta que nem mesmo os deuses conseguem distorcê-la. Seu poder é silencioso, inabalável, incorruptível. Ao longo da história, esse poder foi silenciado, pois não serve a reis, sacerdotes ou impérios. Contudo, o silêncio não significa ausência. A deusa Libra jamais de sa paresseux, simplesment esprou. Os gregos diziam que Astreia retornaria à Terra quando a humanidade estivesse pronta para viver novamente em verdade. Os gnósticos ensinavam que Sofia um dia seria restaurada, reunindo o céu e a terra em equilíbrio. Os egípcios acreditavam que a lei de Maat jamais poderia ser destruída, apenas esquecida, mas sempre presente, à espera de ser lembrada. Em nossa época, quando o desequilíbrio define grande parte da vida humana, o chamado de Libra é também o chamado desta deusa oculta. Ela nos pede para restaurar a verdade, honrar o equilíbrio e reconhecer que a harmonia não é fraqueza, mas sim o maior poder. Ela nos pede para lembrar que, não importa o quão fundo a humanidade mergulhe no caos, a balança permanece. E a deusa do equilíbrio aguarda para retornar. Conclusão: o peso eterno da verdade. Ao chegarmos ao fim desta jornada pela mitologia não contada de Libra, uma verdade se destaca. A balança é mais do que uma constelação ou um símbolo do zodíaco. Ela é o lembrete eterno de que o equilíbrio governa tudo: deuses, mortais, nações e almas. Enxergar Libra apenas como charme, beleza ou diplomacia é perder a profundidade de sua mensagem. A balança carrega o mesmo aviso e a mesma promessa através dos tempos. A verdade é o peso que determina todo o destino. Vimos como os antigos posicionavam Libra no equinócio de outono, o limiar sagrado onde o dia e a noite se igualam antes da descida da escuridão. Caminhamos com Maat no submundo egípcio, onde cada coração era pesado. Estivemos ao lado de Temis e Astreia,
deusas que ousaram julgar até mesmo os próprios deuses. Descobrimos que esses mitos não são relíquias do passado, eles estão vivos dentro de nós, inscritos em nossas almas. Libra não é uma história distante. É um espelho. A balança está dentro de nós, pesando nossas escolhas diárias. Ela mede nossa honestidade, nossa coragem, nossa capacidade de encarar a sombra sem hesitar. Ela se inclina em todos os relacionamentos, testando se podemos dar e receber com sinceridade. Ela se equilibra na alma coletiva da humanidade, refletindo a justiça ou a corrupção de nossas sociedades. E ela julga os próprios deuses, lembrando-nos que até mesmo os poderes mais elevados devem se submeter à lei eterna. A balança de Libra não pode ser subornada, enganada ou silenciada. Ela pesa apenas a verdade, e a verdade sempre prevalece. A deusa oculta de Libra, seja ela chamada de Maat, Temis, Astreia ou Sofia, ainda mantém sua balança acima de nós. Ela jamais abandonou o cosmos, apenas se afastou daqueles que se recusam a orá-la. Mas ela aguarda, paciente como o próprio tempo, que a humanidade se lembre. A questão não é se a balança nos pesará, pois ela sempre pesa. A questão é qual peso carregaremos nela. Nossos corações estarão pesados de engano e sombras não reconhecidas, ou estarão leves de honestidade e coragem. Libra não exige perfeição. Exige verdade. E nessa verdade reside o caminho para a harmonia. Lembre-se, Libra não é apenas o signo da harmonia. É o signo do acerto de contas, da lei eterna, da justiça que rege o próprio cosmos. A balança sempre retornará ao seu equilíbrio. A única escolha que temos é se nos alinharemos a ela voluntariamente ou seremos forçados ao equilíbrio pelo colapso da falsidade. Esse é o mito não contado de Libra, a balança que julga os próprios deuses e a lembrança de que, no fim, só a verdade pode prevalecer. Se esta jornada pelas profundezas ocultas de Libra ressoou com você, se você está pronto para explorar mais sabedoria ancestral e verdades cósmicas que foram silenciadas ou esquecidas, então inscreva-se agora. Clique no botão e junte-se a uma comunidade comprometida em desvendar os verdadeiros mistérios por trás do zodíaco, além da astrologia superficial. Não perca a próxima revelação. Seu despertar para a verdade cósmica começa aqui. Inscreva-se hoje.